Namastê. Hoje eu tô aqui para fazer um depoimento e iniciar um ciclo que eu decidi chamar Vida de Médium. Hoje, com a idade que eu tenho, com tudo que eu já vivi, eu posso dizer a você uma coisa. Eu cheguei a uma conclusão importante. Sabe, aconteceu uma coisa essa noite que me levou a essa decisão. Eu sou médium, como você sabe, e para você que não sabe, chegou agora nesse canal, peço para você que já dê seu like, né? Se inscreva se você se interessa por esse assunto, e se não, também tudo bem. Eu sou médium, médium que a gente chama ostensiva, né? Eu tenho uma mediunidade mais aflorada. E por toda a minha vida eu tive que aprender a lidar com isso, né? E essa noite eu tive uma experiência que me trouxe a essa conclusão, né? Me trouxe um discernimento maior do que eu preciso fazer. Eu vou contar para vocês essa experiência, tá? Antes eu não gostava de contar essas coisas, porque eu aprendi na minha família que a gente tem que ter o pensamento positivo, que a gente não deve falar também dos nossos problemas para os outros, enfim, né? Sabe aquela educação que você tem, né? Que, claro, com a melhor das intenções, né? Mas eu sempre tive uma questão assim importante no sentido de que, se eu tô com algum problema, eu guardo para mim. Até para falar com a própria família era difícil, né? Nádia, tá tudo bem? Tá. Nádia, tá tudo bem? Não. Como assim não tá tudo bem, né? Então, não, você não pode reclamar, você não pode contar coisas negativas. Meus pais, eles não são religiosos, né? Não tem religião, tá? A minha mãe, ela faz parte de uma egrégora maravilhosa, que é de Nossa Senhora, né? Ela tem muita fé em Nossa Senhora, mas não tem muito medo, sabe? Não gosta de falar sobre espiritualidade, enfim. Meu pai também não acredita em nada. E aí a gente fica com aquela crença limitante, né? Não, vamos tentar não falar sobre isso, mas não dá mais, gente. Eu cheguei a um ponto em que eu vejo que é muito importante que eu divulgue, que eu faça a minha parte para a gente sair dessa ilusão, dessa lalalândia que a gente tem vivido neste planeta, né? E a espiritualidade sempre me pede isso. Então, é o seguinte, vamos lá, deixa eu contar para vocês todos, o que eu experimentei, vivenciei essa noite. Eu já estava sentindo um cansaço ontem, né? Quando eu acordei muito cansada, não dormi bem. E eu sei que quando eu acordo com esse cansaço, óbvio, quando não é nada físico, e para mim quase nunca é físico, né? Eu sei que é um desgaste energético, que eu estou sendo assediada energeticamente, que eu estou com uma questão energética a ser trabalhada, né? Mediúnica, digamos, né? De aproximação de algum espírito sofredor, né? Ou me contaminei energeticamente, eu preciso ir depurando meu campo de energia, limpando. Mas eu acordei muito cansada, né? Ontem, passei o dia inteiro muito cansada e eu já sabia que era energético. E essa noite, dormindo, né? Eu tive alguns momentos de lucidez, né? Então, quando a gente fala de projeção, né? Do nosso corpo, né? Quando a gente dorme, a gente sai um pouco, né? do físico e adentra na projeção astral, né? Natural, a gente adentra com mais intensidade o mundo astral, né? Então, os nossos sentidos sutis, mediúnicos, eles ficam
mais aflorados no astral. E eu percebi, né, eu vi, eu tive a lucidez que tinha algo aqui nas minhas costas, como se fosse um animalzinho, sabe, gente? Que me abraçava aqui forte, aqui nessa região, né, com as suas 4 patinhas, digamos assim, aqui, assim, toda essa parte da coluna, mas que era uma coisa ruim, né? É complicado falar sobre isso, né? Eu acho bastante delicado, mas eu senti, era uma coisa assim que me agarrava com força, me sugando energeticamente, de uma forma muito ruim, e eu senti isso e não tive medo, eu só queria conseguir me desvencilhar disso, né? E aí eu comecei a orar, pedir e trabalhar no sentido de que essa energia fosse, né, de que esse ser fosse retirado, né? Nunca com raiva, né? Eu tive a lucidez de tentar trazer um sentimento de compaixão, um sentimento de coragem, e aí fui lidando com isso. Óbvio que é tudo muito rápido, né? O que acontece é que eu estou tentando trazer todas as sensações que eu tive nesse momento, assim, nesse momento que passou muito rápido, tá? Na verdade, dentro da minha percepção. Mas eu tive todo esse sentimento, eu orei e tal, lembro disso, e num determinado momento eu saí do meu corpo, que eu estava muito presa, né, ao corpo, não sei se é porque eu ia acordar, ou que, enfim. Aí eu percebi que eu me soltei e eu não via assim nitidamente o meu corpo, mas eu, com a minha mão, toquei o meu corpo nessa região aqui. Na verdade, acho que não era o meu corpo que eu estava tocando naquele ser e tirando ele, né? Retirando ele de mim. E aí eu acordei, né? Não acordei muito mal, mas acordei com uma sensação estranha, ainda cansada. E essa cena foi muito forte para mim e eu sei que foi uma cena de conflito no plano astral, tá? Mas por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu vejo que há um engano, né, muito proeminente entre os médiuns, entre aqueles que procuram o conhecimento, autoconhecimento, despertar da consciência, né, o conhecimento dos nossos corpos sutis, que é romantizar o mundo astral, romantizar a espiritualidade, tá? E por quê? Porque, veja bem, gente, olha o que a gente vive aqui no planeta Terra, né? Eu, com toda a minha experiência terrena desta última vida, posso afirmar a vocês que existe muita gente, muitas pessoas, mas, né, entre aspas, porque a nossa essência é sempre divina, né? Mas que estão entorpecidas por um egoísmo, por uma ambição, por um poder, uma necessidade de poder, né? Por uma fantasia, enfim, muito forte. E é por isso que a gente vê tanta discrepância, né? Tanta injustiça também, entre aspas, injustiça social, injustiça em todos os sentidos, né? E a gente sabe que a vida terrena não é fácil, então a gente tem muita coisa, a gente sofre muito, né? Enfim, a gente vive num mundo de sofrimento, de expiação e provas. E aí é muita ilusão achar que no mundo astral, tá? No plano astral, é diferente. Por que eu friso no plano astral? Porque existem várias dimensões. É lógico que existem dimensões mais elevadas, maravilhosas, paraísos, mundos maravilhosos, com espíritos muito elevados, né? Mas o que a gente está vivendo hoje, aqui neste planeta Terra, é uma dimensão pesada. E o que a gente precisa aprender, né, no mundo astral
também não é fácil, entendeu? Então, veja bem, o nosso espírito que ainda está preso também a esse mundo astral, né? A dimensão astral, a dimensão emocional, existem vários nomes para essa dimensão, que é a dimensão que a gente vai, o Espiritismo fala muito sobre ela, né? Quando a gente morre, quando o corpo físico morre, né? A gente se desprende do corpo físico, a gente começa a atuar nesse plano astral, com o nosso corpo perispiritual, né? O Espiritismo denomina de corpo perispiritual, que a gente sabe que é o nosso corpo emocional. E aí a gente precisa sair desse gratiluz, né? Dessa moda gratiluz, porque é um engano, gente, né? Existe uma luta entre o bem e o mal. É forte falar isso, mas é verdade, né? Porque nós vivemos uma dualidade. E então eu decidi que eu não vou mais calar a minha boca, que eu vou trazer para vocês aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, tá? Não sou expert, sou apenas uma aprendiz. Tenho muitas dificuldades, gente, tá? Em todos os âmbitos, mas eu sei que eu tenho uma tarefa de trazer aquilo que eu sinto, né, como médium, todas as minhas experiências que eu acho que podem ajudar este planeta, ajudar vocês que estão me escutando, que se sentem afinados com esse assunto, né? Se você acha que não tem nada a ver, que eu sou louca, enfim, tudo bem, é só não assistir mais, né? Mas aqui, nesse módulo, que eu vou chamar de Vida de Médium, né? Nós vamos falar sobre mediunidade, nós vamos compartilhar esse assunto tão importante para que a gente comece a despertar a nossa consciência, porque tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente com transtornos psicológicos, tanta gente que me procura com mal-estar, sem entender por que está passando por tanto sofrimento, né? Não entende os sintomas e aí acaba caindo nessa ilusão, né, do gratiluz, que é a ilusão de que, não, tudo bem, você vai fazer 10 repetições aqui dessas frases e aí tua vida vai mudar, você vai ser próspero e iluminado, né? Sabe, algumas tendências que a gente vê aí, né, de romantizar o mundo espiritual. Gente, se aqui é desse jeito na vida terrena, por que seria diferente no mundo astral? Por que a gente está aqui? Você já se perguntou por quê? Não, eu caí aqui de paraquedas, eu não gosto desse mundo, eu não gosto da violência. Não... Ninguém gosta. Mas espera aí, se a gente está ainda nessa sintonia, se a gente caiu aqui, é porque a gente se sintoniza com tudo isso, tá? Então a gente precisa parar de fazer romance e encarar a realidade, né? Essa luta, essa bandeira, né? É uma bandeira que a gente tem que levar, que é a bandeira da transformação deste planeta, né? Do nosso sofrimento, é a bandeira que Mestre Jesus nos deixou. Esse sim é um mestre, né? Nós todos outros somos apenas aprendizes e devemos mirar esse caminho e compreender esse momento e despertar, né? Alguns têm muito medo, não querem saber, e tudo bem, não quer saber o que acontece, um dia vai morrer, vai descobrir. E aqueles que se sentem afinados, que têm a mediunidade aflorada, que enfim, que têm autoconfiança nesse sentimento, nesse entendimento de que o mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo físico e que quer aprender mais, quer evoluir, quer fazer parte da nova terra, vem fazer parte aqui comigo, tá? Desse compartilhar. Então, eu vou compartilhar minhas experiências, vou ensinar aquilo que eu puder ensinar para vocês, daquilo que eu aprendi. Não sou dona da verdade, gente. Mas essa experiência que eu tive é uma experiência muito forte, né? Só eu sei.
né? Por mais que eu tente passar para vocês, eu sei o quanto é real. E ela me fez, é como se fosse assim um clique, né? Que a espiritualidade me passou. Nádia, ó, percebe isso aqui? Você precisa trazer isso para as pessoas, que quando elas vão dormir, elas sofrem assédios, que o mundo astral não é lindo, maravilhoso, que não é tudo gratiluz, que não adianta apenas rezar, não adianta apenas trazer alguns aprendizados que hoje em dia se faz, aprendizados gratiluz, que eu digo, né? Românticos sobre a espiritualidade, porque as coisas não são assim. Elas são muito fortes, sabe? E aí, se você sente que é o seu momento, ouviu o chamado, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Peço que curta aqui o meu canal, este vídeo, que faça comentários e venha participar, então, da vida de médium. Namastê.